Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Para nós aqui é uma alegria ter você em nossa companhia e que Deus muito abençoe a sua vida. Estamos recebendo aqui no canal, vamos fazer um podcast aqui e uma visita muito especial do nosso querido e amado irmão, o diácono Natanael Felipe. Graça e paz, meu amado. Graça e paz, Juninho. Como vai a Bem, vossa senhoria? Bem. Tudo certinho? Graças a Deus. Amém. Graça e paz a você que está em casa, que está nos assistindo. Para nós é uma alegria imensa. Verdade. Poder ter a sua audiência aí. Certo que Deus vai nos abençoar e Deus quer abençoar você também, né? Vamos falar sobre a família comum. Vamos falar sobre a família comum, né? Afinal de contas, não existe família perfeita. Não existe família Até mesmo a família da fé. perfeita. Até mesmo a família da fé, né? Olha só. E sobre a família que nós vamos falar, Não é qualquer família não, hein? Não é qualquer família. É uma família muito especial, né? Uhum. Uma família onde Deus falava direto com um dos personagens, né? Vamos ao texto, então. Vamos ao texto e, na medida que o tempo for passando, nós vamos desenrolando esse texto. Números capítulo 12. Números 12. A palavra do Senhor nos diz assim, logo no primeiro versículo: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Nós vemos aqui que Arão e Miriam falaram contra Moisés, né? Não falaram a favor de Moisés, falaram mal de Moisés. Certo. Falaram aquilo que não deveria falar, né? Aquilo que nós não devemos falar é da vida do outro. Nós não temos condições nenhuma, não temos moral nenhuma para falar da vida de alguém, né? Todos temos teto de vidro. Todos temos teto de vidro, né? E nós precisamos medir muito as nossas palavras, né? Verdade. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Que nós estamos diante de um Deus que sabe todas as coisas, né? Um Deus onipresente, né? Um Deus que está em todos os lugares, né? Então nós precisamos policiar muito as nossas palavras. E o argumento deles, de Miriam e Arão, é aí no caso da mulher cuxita. Seria uma mulher estrangeira? Sim, seria uma mulher de origem estrangeira, né? Uma mulher de pele negra, né? Certo. E o motivo dessa intriga, com certeza, não seria racismo, né? Talvez seria um pouco de ciúme mesmo do irmão, né? Racismo não, com certeza não seria, né? Seria um pouco de ciúme do irmão, né? Acho que eles não queriam perder o irmão, né? Queria que o irmão ficasse ali por perto, né? A questão familiar, assim, não é tão simples, né, irmão? Há problemas nas famílias. As famílias mais espirituais ela ainda tem problema, né? Isso mostra que não somos perfeitos. Não somos perfeitos, né? Temos os nossos deslizes, né? Temos os nossos defeitos, né? Verdade. Por isso nós precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor, né? Estar sempre em comunhão com o Senhor, né? Reconhecido que Ele tem o poder, né? Ele tem o controle, Ele nos ajuda, né? Ele nos orienta o caminho que devemos seguir, que devemos trilhar, né? E Ele nos ajuda muito através do Teu Santo Espírito a controlar os nossos impulsos, porque o homem ele é cheio de impulsos, né? Muitas vezes ele fala coisas que não deve, né? E como é? E logo vem o arrependimento, né? Foi o que aconteceu com esta família, né? Nos versículos seguintes a gente vai ver que o que a gente fala, o que a gente pensa até, tudo vai ter consequência. Tudo tem consequência, né? Se nós falamos coisas boas, né? Nós vamos colher coisas boas, né? Mas se nós falamos coisas más, nós podemos sofrer as consequências daquilo que nós falamos, né? A palavra do Senhor fala que aquilo que o homem semeia, isso mesmo ceifará, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, né?
Verdade. Nós que já estamos nessa caminhada com Cristo há muito tempo, né? Nós temos essa consciência de aquilo que nós falamos, nós podemos pagar por aquilo que nós falamos, né? Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? E nós somos, como cristãos, como servos do Senhor, nós somos sempre fiscalizados pelas pessoas lá de fora. Eles estão sempre analisando as nossas vidas, né? Sempre querendo pegar, né, a gente em algum ponto, né? Tinha um personagem de um programa de comédia, não lembro o nome do personagem, não lembro o programa também, mas tinha um lá que falava, eu tô de zóio no senhor, eu tô de olho no senhor, alguma coisa assim. Eu me lembro desse personagem, mas também não sei quem é mais, né? Quer dizer, as pessoas estão de olho mesmo. Estão de olho. O cristão é muito visado. É muito visado, o cristão é muito visado, né? E nós devemos ser uma carta aberta no mundo lá fora, né? Aquilo que nós vivemos dentro da igreja tem que ser aquilo que nós vivemos lá fora, né? Aquilo que nós vivemos dentro da igreja tem que ser aquilo que nós vivemos dentro das nossas casas. As nossas famílias, dentro da né? nossa família, Verdade. né? O lugar mais difícil de pregar o evangelho é dentro da nossa casa, para a nossa família, né? Porque eles conhecem os detalhes, todos os nossos defeitos, né? Os é nossos muito difícil. Filhos, o cônjuge, sabe tudo. E nós precisamos tomar... Imagina você tá pregando lá e a tua mulher falando, nossa, mas camarada, esse meu marido aí não presta. Ele falando isso aí, né? Já pensou, né? Né? Ele nem tem moral, pô. Olha o que meu pai tá falando aí, ele não vive isso, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque não é uma realidade nas nossas vidas, né? Graças a Deus. E nós devemos pregar isso, nós devemos anunciar isso, nós devemos ensinar as pessoas a não cometerem essas coisas, a procurar sempre orientar as pessoas a dar o testemunho da palavra do Senhor, a criar seus filhos na disciplina e na correção do Senhor. O mundo hoje ele é um mundo bastante difícil lá fora. Nós precisamos moldar a vida dos nossos filhos para que eles encarem este mundo, que é um mundo bastante cruel, com muitas ofertas, né? Para que eles consigam reciclar aquilo que é bom e ser uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que faça diferença na sociedade. Ser como Daniel, não se contaminar com as iguarias do mundo. Ser como Daniel, não se contaminar com as iguarias do mundo. E é possível, Sim, possível. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo é possível ser um homem de Deus, viver entre as pessoas do mundo e fazer a diferença. Como você citou, Daniel, né? Voltamos lá atrás, José, né? No Egito. Vivia com as pessoas do mundo, né? Vivia lá com as pessoas da alta sociedade, né? Mas nunca deixou se corromper. Nunca deixou se levar por as coisas carnais. E olha que foi tentado também. Foi tentado de uma forma... Muito. José foi tentado de uma forma... E não se entregou. Veemente. Mas ele não deixou que o desejo da carne falasse mais alto. Ele colocou o Senhor Deus na frente de todas as coisas, no controle de suas vidas, né? Amém. E foi um homem ricamente abençoado por Deus, né? E como nós estamos falando de família, ele, no futuro, ele pôde abençoar a própria família que o renegou, que o vendeu, né? Que o expulsou da sua própria casa, né? E no momento em que a família chega até ele, a família, o pessoal lá, né, de Israel, vem até ele ali, ele poderia também falar, agora chegou a minha vez. É verdade. Agora esses camaradas vão penar. Ele até pensou em fazer isso, mas... Ele até pensou em fazer isso, né? Mas como ele tem Deus no coração, ele tinha Deus no coração, ele era um homem que vivia sempre em comunhão com Deus, Deus deu as forças para que ele não revidasse, não tratasse os seus irmãos da forma que os seus irmãos o trataram, mas ele acolheu os seus irmãos, Verdade. né? Fez até alguns testes nos seus irmãos, né? Isso. Mas ele acolheu os seus irmãos, né?
José foi Aquele teste que ele fez mais para lição mesmo. Mas para que sirva Porque de eles lição. precisavam, né? Eles precisavam de Dessa de um lição. corretivo, né? É. Muitas vezes nós também precisamos Todos de um corretivo, nós. né? Como Muitas precisamos. Muitas vezes Deus nos aperta, né? Muitas vezes Deus nos dá uma correção, né? Uhum. Mas Deus corrige por quê? Ele corrige porque Ele me ama, né? É o que vai acontecer com Miriam e Arão. Serão corrigidos. Serão Vamos corrigidos. passar pela correção aí. Serão corrigidos. Nos versículos seguintes. Os versículos seguintes, você acompanha conosco, logo aqui no versículo 2. E disseram porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu, né? Eles questionaram, né? O Senhor tem falado só com Moisés? Não tem falado por nós, né? O Senhor o ouviu. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, né? No silêncio da nossa casa, quando nós estamos dormindo, Deus está olhando por nós, né? Deus está presente na nossa vida, né? E é maravilhoso saber que nós temos um Deus que não dorme, né? Como disse o salmista. Não né? cochila. Um Deus que não cochila. Olha Um Deus só. que está sempre atento. Que poder, hein, meu irmão? Que poder, né? De Deus que está sempre atento aos nossos... O que nós estamos falando nesse momento, Natanael, Deus está ouvindo. Com certeza. Deus ouve. Com certeza. Tem um ditado popular que fala, as paredes têm ouvidos. Cuidado com o que fala. Com certeza Deus está ouvindo. Deus está presente aqui. Ele tanto Amém. está presente aqui que eu estou aqui. Você está aqui. Se eu tivesse certeza ou dúvida que ele não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Verdade. Eu estou aqui porque eu sei que tem um Deus me ouvindo, que tem um Deus que está me vendo, né? E Ele me colocou essa responsabilidade sobre os ombros, né? E tudo que eu quero é que Ele me capacite, que Ele me habilite, que Ele me dê as condições de levá-la, esta mensagem de salvação, essa mensagem de vida eterna, essa palavra de inclusão, onde o homem consegue viver em comunidade, onde o homem consegue viver em paz uns com os outros. E ouvir os outros também, né? Assim como Deus nos ouve, que a gente tem essa capacidade de falar menos e ouvir mais, que é importante ouvir. Tem pessoas que estão tão carentes. Por que será que os consultórios de psicologia estão lotados? É porque tem alguém ali ouvindo a queixa da pessoa. Precisamos... É importante nós termos isso em mente, de ouvir mais. Precisamos aprender a ouvir mais, né? Muitas vezes nós não temos esse hábito de ouvir mais. Muitas vezes nós queremos falar mais, né? Mas nós precisamos ter o hábito de ouvir mais, né? E eu que o diga, viu, irmão Natanael? Eu falo demais, rapaz. Eu, durante as minhas escolas dominicais, quando pesa sobre os meus ombros, eu falo que o professor, ele mais recebe do que entrega, né? Sem dúvida. Eu sou ricamente agraciado por Deus, né? E Deus tem me dado muito conhecimento, muito aprendizado através dos meus irmãos que ficam, né? E durante alguns anos, bastantes anos, não sei nem quantos anos faz mais que eu sou professor de escola, ali. Estão lá sempre atentos, né? Eu falo, vocês são importantes demais da minha vida, né? Vocês tiram o tempo tão precioso de vocês. Vocês são a minha família, né? Para ouvir esse simples servo do Senhor, né? Para mim é muito gratificante, Julinho. É verdade, é muito bom mesmo. E vamos falar um pouco sobre a mansidão, a humildade. Moisés é um homem manso. Manso, né? Versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos que havia sobre a face da terra. Mais do que todos os que havia sobre a face da terra. Moisés era um homem muito manso. Moisés foi um líder que, a meu ponto de vista, foi o servo mais relevante em relação à mansidão depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque Moisés teve aquela incumbência de conduzir, tirar o povo do Egito e conduzir
a terra prometida. Um povo rebelde. Um povo rebelde. Desobediente, sempre desobedecendo, sempre fazendo aquilo que vai contra os mandamentos. Sempre fazendo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. E ele teve muitas dificuldades, muitos problemas, muitos obstáculos, né? Ele tinha que estar sempre ali em comunhão com Deus, né? Ele tinha que ser um homem manso, um homem humilde. Se ele submisso. Fosse submisso. Se ele fosse um homem explosivo, ele não tinha condição. Imagina, né? Se fosse eu lá, rapaz, não ia dar certo. Se fosse um de nós, não ia dar certo, né? Mas a própria palavra fala aqui, ó. Eu já dava uma cajadada em todo mundo. A própria palavra fala, né? Agora o versículo 3, veja bem. E o varão Moisés, muito manso. Era o... mais manso do que todos os homens. Todos os homens. Todos os homens, Não né? está dizendo que é mais manso que o Arão, que a Miriam, não. Os seus irmãos. Não, é todos os homens. É a palavra de Deus. É Deus quem está falando. É Deus que está falando, não sou eu que estou falando, né? Olha as credenciais de Moisés. São belíssimas. As credenciais de Moisés são as melhores, né? São as melhores, né? Tanto que lá na Transfiguração apareceu a presença de Moisés e Elias, né? Pois é. Olha a importância desses homens. A importância desses homens, né? Eles não eram qualquer um. Eles eram homens consagrados a Deus. Servos fiéis a Deus, obedientes. Servos do Senhor e estavam sempre também a serviço do outro. A serviço do outro. Como o nosso Senhor Jesus. Bonhoeffer vai dizer, Jesus era um homem para os outros. Que coisa linda, né, irmão? Muito lindo, né? E nós precisamos... A mensagem do Evangelho, Julinho, ela não é só falar de Jesus, ela não é só pregar. Nós precisamos nos doar, nós precisamos fazer alguma coisa. O que adianta? O que adianta eu chegar numa pessoa que está em estado miserável, né? Jesus pode resolver a sua situação, mas se eu não fizer nada por ele, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu aprendi muito nessa conferência com o pastor Abelardo, né? Nós temos que colocar as nossas mãos, nós temos que agir, né? Nós precisamos, além de falar de Jesus... Sair do campo da teologia... Precisamos lavar as feridas dos outros. Verdade. Né? Vamos falar de Jesus? Sim, vamos. Mas se a pessoa está necessitada, está passando por necessidade, está com fome, vamos tratá-la dele. E vamos falar de Jesus também. Porque se eu falar de Jesus e virar as costas, ele vai ficar na mesma. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso ter empatia com o meu irmão. Isso. Como família do Senhor Jesus, eu preciso me colocar no lugar do outro. E abandonar o moralismo. Porque, olha, eu tô salvo, e se você continuar nessa vida, ficar apontando o dedo pro outro, né? Se você continuar nessa vida aí, você vai pro inferno. Como, né, se eu fosse o bom, como se eu fosse o maioral. E não é isso. A gente precisa se esvaziar dessa religiosidade falsa. Precisamos. Nós precisamos nos encher de amor. Nós precisamos amar o nosso semelhante. Nós precisamos amar a nossa família. Nós precisamos amar a igreja. Mas amar de coração. Não é só de palavras, não. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para usar essa expressão, eu te amo. Uhum. Porque o simplesmente expressar, amor não é expressão, amor é doação. O que está lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele demonstrou. Ele não apenas falou, mas ele demonstrou. E não podemos fazer como Miriam e Arão aí, criticando, com ciúmes, criando contendas. A própria família ali, né? Vivendo em pé de guerra. Não podemos. A atitude correta de Arão e Miriam seria orar pelo irmão, né? O sucesso era um sacerdote, né? Ele tinha por obrigação de orar. Miriam era uma profetisa. Ela tinha por obrigação de orar pelo seu irmão. Louvado seja Deus que o nosso irmão está indo bem, é usado por Deus, é capacitado por Deus. Agradecer a Deus pela vida do irmão,
E eles tinham uma missão muito importante, né? Moisés tinha uma missão muito importante. E Arão também tinha uma missão importante, estava junto, né? Eles tinham que viver em paz, em união, né? Amor, Mas isto união. é uma prova que nas famílias, as famílias comuns, elas têm problema, né? Nós precisamos As famílias são disfuncionais, podemos dizer assim? São disfuncionais, podemos dizer assim. Não funciona bem como não deveria. funciona bem. E muitas vezes as pessoas falam, mas por que foi escrito essas coisas na Bíblia? Esses erros na Bíblia? Eu devo cometer esses erros? Não. Ele foi relatado para que nós não caiamos nesses erros, né? Sim. Se aqui Arão e Miriam errou, foi punido por Deus, eu vou cometer esse próprio erro, né? Seria uma incoerência de minha parte, né? Eu tenho que procurar a não cometer esse erro, né? Quando nós vemos alguns personagens bíblicos que foi relatado os seus erros, é para que nós não cometemos aqueles erros, Verdade. né? Para que nós vivemos uma vida plena, uma vida de conformidade com os ensinamentos do Senhor. Total dependência de Deus. Total dependência do Senhor, né? E Deus vai falar com eles agora aí. Deus vai falar com ele no versículo 4. No versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. E agora, hein? Agora vem a exortação. Agora vem a exortação. Correção, né, de Deus. Eles precisavam disso? Eles não precisavam. Mas por que vem a exortação? Porque eles desobedeceram a Deus. Né? Eles pecaram contra Deus, né? Eles falaram coisas que não era da sua alçada, coisas que eles não deveriam falar, né? Muitas vezes nós cometemos esse erro também, Julinho. Verdade. Somos obrigados a confessar. Temos que admitir. Temos que reconhecer, pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoa. Eu cometi tal erro, Pai. Perdoa. Tenha misericórdia de mim. Tem hora que a gente fala sem pensar, né? Tem hora que depois já falou. Muitas vezes a gente age por impulso, né? E depois vem o arrependimento. Mas o que faz esse arrependimento no nosso coração? É a presença do Espírito Santo, que Jesus falou que ele ia para o Pai, mas ele não ia nos deixar só, não. Ele ia nos enviar um Consolador para que ficasse permanente conosco. E esse Consolador é o Espírito Santo que habita em nós. Se não fosse a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós estávamos complicados, Julinho. Estaríamos perdidos. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estaríamos totalmente perdidos. Totalmente. Mas muitas vezes quando nós... Como diz o Hernandes Dias Lopes, quase salvo, mas totalmente perdido. Quase salvo, mas totalmente perdido, né? Mas o Espírito Santo nos livra de muitas tragédias, muitas coisas ruins que podiam acontecer nas nossas vidas, né? Por isso que eu não posso julgar um amigo, um familiar, condenar as pessoas. Isso cabe ao Senhor, nosso Deus. Ele é que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Então, o que cabe a nós é entendermos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Como diz Paulo lá, suportai-vos uns aos outros, quer dizer, se suporte um para o outro. É assim que deve funcionar. É assim que teremos uma família que funciona. Famílias funcionais e não famílias disfuncionais. É uma grande verdade. Nós precisamos ser o suporte da nossa família, porque a nossa família é o nosso suporte. Exato. A família é a nossa base, né? A família é muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos... A gente precisa um do outro, não precisa? Precisamos um do outro. Nós dependemos, né? Um do outro. Somos o corpo de Cristo? Como que se somos o corpo de Cristo, como que a gente vai estar aí, né, desajustado, um brigando com o outro, viver em pé de guerra? Não tem como. Não podemos. Temos que viver em harmonia, né? A família, ela vem em segundo lugar na nossa vida, Julinho, né? Muitas vezes alguém que está nos assistindo pode achar um pouco estranho, mas espera
Espera até o final. É. Não pare não. Fique até o final que você vai ver. Isso mesmo. Né? Que o próprio Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aquele que está mais próximo de você Sua é família. a sua família. Aquele que está mais próximo de mim é a minha família. Aquele que está mais próximo de você que está nos assistindo é a sua família. Valorize a sua Valorize família. a sua família. Ame a sua O família. pastor que me batizou foi um grande homem de Deus, já faleceu. Um homem extraordinário. Ele falou, no final da sua vida, ele falou: eu dediquei tanto tempo ao ministério que eu esqueci da minha família, viu? E esse é um grande erro. Este é um grande erro. Nós não podemos esquecer da nossa família. E a família dele, muitos estão distantes dos caminhos do Senhor até hoje. Eu creio em Deus que eles virão. Vamos colocar em ordem aqui, então. Deus, família, Família, trabalho e igreja. igreja. E tem gente que coloca a igreja. Tem gente que Os fanáticos religiosos colocam a igreja acima de tudo. Eu o tenho fanatismo religioso também, ao invés de nos tornar pessoas melhores, pessoas felizes, deixa a pessoa deprimida, a pessoa assim, totalmente fora do controle. Às vezes leva ao hospital, Julinho. Eu tenho vou ser bem sincero para você, tem um parente meu, não vou falar nome, só vou falar que é parente, porque é parente chegado certo. mesmo, né? Uhum. Ele era tão apegado com a igreja que ele saía de madrugada da sua casa para ir na igreja. Eu não vou nem falar o nome da denominação, certo. né? Para ir na igreja. Isso era religiosamente todos os dias. Chegou um ponto que ele foi parar no hospital. Tá vendo? Por quê? Porque houve excesso da parte dele. Houve excesso da parte dele. Ele não soube controlar, ele não soube dosar as coisas, né? A gente precisa saber controlar as coisas, dosar as coisas, dividir o nosso tempo. Sim. Tem o tempo que nós devemos dedicar a Deus, que é aquele que está em primeiro lugar nas nossas vidas, Sim, né? Tem o tempo de principal, dedicarmos à família. Nós temos que tirar um tempo para a família. O nós tempo temos do lazer. Nós precisamos. Às vezes tem crente que acha que o lazer é pecado. Meu Deus do céu. O lazer não é pecado. Não é pecado. Você faltar um dia na igreja para ir levar a sua família para se divertir, para passear, isso não é pecado. Lógico isso que não é pecado, né? Isso é um direito que você tem. Isso é uma bênção que Deus dá para você, né? Nós precisamos saber administrar o nosso tempo. Isso. Né? Cada coisa no seu devido tempo. Cada coisa no seu devido lugar. Exato. Mas continuando aqui no versículo acho que é o 6 agora, ou já foi? Não, é o 5 ainda. O 5? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Miriam Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Agora o 6. Uhum. Então disse agora: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Aqui Deus já começa a corrigir, né? Se tem alguém que tem que falar com Moisés, se alguém sou eu, não são vocês, né? Eles são sua família, né? Vocês têm que viver em paz, né? E eu falo com ele, eu ordenei ele, ele é um profeta, né? Cada um na sua, né? Cada um no seu dom, naquilo que eu coloquei para fazer. Cada um tem a sua importância. Né? Cada um na sua função, né? Não precisava questionar Moisés, né? Eles não precisavam questionar Moisés. Moisés era um homem que Deus falava boca a boca com ele, né? E eles tinham a obrigação de ouvi-la, né? De apoiá-lo, né? Se Moisés errasse, com certeza, eles teriam que corrigir Moisés. Mas Moisés não cometeu nenhum erro, né? E tanto é real que nos 16 versículos do capítulo 12, em nenhum momento Moisés se reclamou. Moisés intercedeu a Deus, né? Por Miriam e Arão. Aí nós aprendemos, família é lugar de perdão, restauração.
E é algo que só Deus pode fazer, porque vai haver aí uma restauração. Deus vai trabalhar nesses corações. Família precisa que haja perdão, né? Nós precisamos ser humildes o bastante para pedir perdão, né? E nós temos que ser humildes o bastante para liberar perdão. Exato. A coisa mais triste do mundo é você não liberar perdão. A pior sensação do mundo é você não liberar perdão, né? Quando você não libera perdão, você está ingerindo um veneno querendo que o outro morra. Mas quem vai morrer é você mesmo. Quem vai morrer é você mesmo. Nós precisamos liberar perdão, né? A gente se depara com famílias, com pessoas que não perdoam, né? Famílias que só vão se reunir todos juntos em um velório. Isso é lamentável. Isso é triste, isso é muito triste. Isso é lamentável, né? Nós precisamos reunir, nós precisamos viver em comunhão enquanto estamos em vida, né? Porque depois que nós partimos, o que adianta eu ficar chorando, ficar lamentando em cima do corpo? Tem pessoas que choram ali em cima do corpo. Ai, porque eu fiz isso? Eu me arrependo, meu irmão. Oh, minha mãezinha, eu não cuidei da senhora. Agora a senhora não está mais aqui. E aquele chororô todo. Meu Deus do céu, vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Adianta fazer, depois rezar lá, fazer missa de 7º dia pro morto lá? Não vai adiantar nada mais, Não vai irmão. adiantar nada. Nós precisamos viver em comunhão o agora. Exato. O importante para nós é o agora. Não existe depois para nós, Julinho. Não existe depois. Para mim, para você. A gente erra, né, irmão? A gente Mas erra. tem que ter a coragem, a sabedoria, a humildade, ser manso assim como Moisés, chegar, perdoe, meu irmão. Você me perdoa? Temos que ter esse espírito de humildade, né? Admitir o erro. De um tempo para cá, eu tenho me policiado, eu tenho me colocado diante da presença do Senhor, e eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ajude eu a viver o agora. Eu quero viver o agora, porque eu não sei do amanhã. Viver com alegria, né? Ser feliz. Ser feliz agora, né? Tanta coisa boa que Deus nos proporciona para nós e a nossa família. Essa natureza tão linda, tão bela, que Deus fez. Se você for ficar pensando no futuro, você perde as belezas que Deus colocou nas nossas vidas. Nós perdemos as bênçãos que Deus colocou nas nossas vidas no agora, né? Nós precisamos colocar o agora diante da presença do Senhor, né? Nós precisamos dedicar a nossa família agora. O depois não vai existir, né? O depois pode ser tarde demais, né? Daí fica só o lamento, né? Mas vamos caminhar um pouco na palavra do Senhor. O 7, né? 7. Versículo 7 do capítulo 12 que nós estamos comentando. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Que maravilha, né? Não é assim com o meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Que maravilha, né, irmão? É uma bênção, viu, Natanael? Né? Isso é Deus falando, né? Não é nós que estamos falando. Não é coisa de homem, não. Não é coisa de homem. É o Criador de todas essas coisas. Se ele está falando, porque é mesmo. Se ele está falando... Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. E aqui está a palavra de Deus. Aqui é a verdade. Aqui é Deus falando conosco, né? Moisés era um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que vivia os ensinamentos do Senhor. Era perfeito? Não era perfeito, porque o único homem perfeito que passou sobre a face da terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 100% homem, 100% Deus, mas como a sua natureza humana, ele foi 100% perfeito. Aí lá no 8, Deus continua falando sobre Moisés. Veja bem, da boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Boca a boca falo com ele. É um grande privilégio. É um privilégio de poucos. Mas nós temos esse privilégio também. Deus fala conosco através da sua palavra.
Eu sempre falo que Né, hoje, né, nesse momento, Deus está falando. Deus está falando conosco. Nos ensinando, nos exortando. E a maneira que eu mais gosto de ouvir a voz de Deus é através da sua palavra. Deus tem outros métodos, mas eu não gosto de ouvir a voz de Deus em outros métodos. Porque normalmente quando Deus fala em outros métodos comigo, é porque eu estou em pecado, é porque eu estou em desobediência. Como assim? Deus pode falar comigo através de uma doença, né? Deus pode falar comigo colocando um obstáculo, um problema na vida. Né? Um confronto na vida. A palavra de Deus, ela traz conforto, mas também o confronto. Quando erramos, ela nos traz confronto, né? Às vezes a gente passa tempestade por causa dos nossos erros. Por causa dos nossos erros, né? Por quê? Porque Deus nos ama. Então Deus corrige aquele a quem Ele ama. Por isso que Ele está corrigindo aí Arão e Miriam. Porque Ele ama Arão e Miriam. Porque Ele ama, porque Ele ama. Se Ele não amasse, Ele deixava para lá. Fazem parte da família da fé? Fazem parte da família da fé, né? E como Deus nos ama, nós precisamos sempre vivermos unidos, os irmãos, né? Quão bom é viver unidos, irmãos. Mas aí agora, então, vem a consequência agora, o versículo 9. Vem as consequências. E a ira do Senhor contra eles acendeu e retirou-se. Ai daqueles, hein? Ai daquele que cair na mão de um Deus irado, né? E não é difícil, não. Não é difícil. Basta você só distanciar dos caminhos do Senhor. Basta você buscar os prazeres da carne. E por isso até hoje o sermão do Jonathan Edwards fala aos nossos corações. O sermão foi, eu acho que 1700, alguma coisa assim. Bem lá atrás mesmo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. De um Deus irado. Eu sou sincero em dizer para você, eu tenho medo de cair na mão de um Deus irado. Por isso eu procuro viver os ensinamentos da palavra do Senhor. Viver no temor do Senhor. Não sou santo, não sou perfeito, tenho as minhas limitações, mas procuro sempre pedir ao Senhor que me oriente, que me ilumine, que me mostre o caminho que eu devo andar, né? E vou falar para você, tenho sido ricamente abençoado por Deus, né? Na minha família. Louvado seja o nome do Senhor pela família que Ele me deu, né? Onde a gente consegue viver em harmonia, né? Onde a gente consegue se ajudar um ao outro. Verdade. Nos momentos de dificuldade, a gente se ajuda um ao outro, né? E a gente tem procurado olhar não somente família ali de sangue, mas a família como humano, né? Não só a família da fé também, mas como humano, né? Muitas vezes nós temos um vizinho necessitado, né? E Deus tem nos concedido a graça, Deus tem nos dado condições de atender à necessidade de alguns vizinhos. Isso é gratificante, isso é uma bênção muito, muito grande para mim, poder ser útil. Do que receber. É melhor dar do que receber. E é maravilhoso quando a gente pode ser útil para alguém, viu? Isso Verdade. é muito bom demais, viu, né? E para que nós possamos praticá-la, essa utilidade que Deus nos dá, nós precisamos esquecer um pouco do nosso eu, né? O egoísmo. Precisamos deixar orgulho, um pouco do nosso egoísmo, arrogância, do nosso orgulho, nariz empinado, do nosso dinheiro. Imagine se a gente tivesse essa posição de Moisés. O mundo seria muito melhor, né? O mundo seria muito melhor. Mas, por exemplo, uma pessoa arrogante pegar essa posição de Moisés aí, o cara ia se achar a última bolacha do pacote? Não iria dar certo. Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe todas as coisas. Não é à toa que Ele escolheu o servo Moisés para essa tarefa tão importante. Ele conhece o nosso interior, né? Como Ele conhece o interior de Moisés, então Ele deu essa missão, porque Ele sabia que Moisés ia levar a bom termo. E o que vai acontecer com a Miriam aí, o Natanael? Vamos lá para o versículo 9. Não, acho que é o 11 agora, né? Não, nós não. Não. É o 10 agora, o 10. É o 10, né? É o 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. As consequências de tudo aquilo que nós falamos chegou aqui no versículo 10, né?
as consequências da desobediência, né? Miriam ficou-se leprosa, né? Agora é por minha conta. Deus falou. Deus pode ter falado para Moisés, para Arão, eu vou livrar você porque você é um sumo sacerdote, né? Eu vou poupar você. Mas você não brinca não, que eu posso retirar você e posso eleger outro. Eu sou Deus, eu sou dono de todas as coisas. Sou eu que mando, né? Mas como Deus é amor, Deus poupou a vida de Arão, né? E agora, com certeza, houve ali muito sofrimento da parte de Arão de ver a irmã nessa situação. Próprio Moisés. Houve, porque aqui há um divisor de águas no versículo 10. Que aí há, né, perdão, depois aí na... Aquilo que estava ruim até o versículo 10, do versículo 10 em diante começa a ficar bom, né? Veja comigo. Por isso que é importante o sofrimento, muitas vezes. É através do sofrimento que nós somos curados, restaurados. Somos lapidados através do sofrimento. Muitas vezes Deus nos corrige para... O povo só quer saber de vitória, de bênção, de milagre e tudo mais. E sendo que, né, a maior bênção que nós temos é a presença de Deus, o dono das bênçãos. A gente não precisa de mais nada. Não precisamos de mais nada. Nós temos o que nós precisamos a presença de Deus. A família precisa de Deus. E muitas vezes nós aprendemos diante das dificuldades. Diante das dificuldades, muitas vezes nós aprendemos muita coisa. Há algum tempo atrás houve uma doença chamada pandemia do Covid, né? Nós ficamos em casa. Eu aprendi muita coisa. Eu usei meu tempo para aprender da palavra de Deus. Eu não joguei meu tempo fora. Eu ficava em casa ouvindo, né? E eu aprendi bastante coisa, né? E hoje eu estou colocando em prática aquilo que eu aprendi durante aquele período que eu fiquei parado, né? Nós, como servo do Senhor, como cristão, nós não podemos ficar parados diante das dificuldades, diante dos obstáculos que levanta contra nós, né? Nós ficamos aí, acho que mais de 2 anos aí, né? Foi difícil, muito. Numa fase difícil. Já pensou a gente ficar 2 anos? Quantos queridos que a gente perdeu, né? Quanta dor que a gente passou, irmãos queridos, pessoas que eram muito caras, importantes para nós, que não estão mais em nosso meio. Não estão no nosso assim, meio. A gente fala assim, com muita tristeza mesmo, né? Pessoas que eram tão importantes, que não estão mais. A gente nem acredita, né? Pessoas que tinham uma saúde perfeita. Você começa a pensar, né? Ali, né? E eu fico olhando assim, de pessoas, me parece que eu perdi só um primo muito querido, né? Já faz 3 anos, parece que foi ontem. Já se passaram 3 anos, viu? Né? Isso nos causou uma dor profunda, meu irmão. Né? Nos causou uma dor muito profunda. E agora aí, no 11, o que o Arão vai... Versículo 11. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas de rogos sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Tragédia pode colocar as coisas no lugar. Amém. Tragédia pode colocar as coisas no lugar. Verdade. Veja o que o versículo 11 fala para nós. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, ele exclama, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Aqui a confissão de pecado. Arrependimento. Reconhecimento. E se arrependendo, né? Nós precisamos reconhecer que pecamos. Pede perdão. Se errou, pede perdão. Não podemos ter vergonha. Deus é rico em perdoar. Deus é rico em poder, em misericórdia, irmão. Não podemos ter vergonha de pedir perdão. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir perdão. Por que ter vergonha? Deixa o orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado. Para de ser nariz empinado. Peça perdão. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Mas nós precisamos colocar à sua disposição. Nós precisamos pedir, Senhor, me perdoa. Né? Precisamos nos dobrar diante dele. Colocar a cara no pó. É maravilhoso, né? Servir um Deus que está sempre atento aos nossos clamores, né? Nós passamos por dificuldades, passamos algumas vezes por algumas fases bastante difíceis na nossa vida. Né? E o que ele vai continuar dizendo aí no 12? Vamos ver no versículo 12. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Que situação, né? Que situação difícil. E Arão estava
temendo, estava temeroso pela sua Imagina a tristeza irmã. ali, né? Tava inconsolado, Ele estava muito inconsolado porque ele triste. tinha consciência que ele tinha pecado, que isso era consequência do seu pecado, né? Do pecado dele e de sua irmã. Então aqui ele estava reconhecendo, né? Uhum. Ele não queria que nada mais grave acontecesse com a sua irmã. Agora algo melhor vai acontecer aí, algo extraordinário, algo de Deus. Vai no acontecer. Versículo 13. Como eu disse, tragédia coloca as coisas no lugar, né? É tão bom, né, quando alguém intercede por nós. Agora parece que Moisés vai interceder pelos seus irmãos. Ora, não seja ela. É o 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés orou a Deus para que Deus a curasse. Se Moisés fosse um Natanael, Moisés ia falar: não, isso é problema de vocês, né? Vocês fizeram pecaram, agora, as consequências, vocês vão sofrer as consequências. pagar com a mesma moeda. Mas Moisés Não pode ser assim, né, intercedeu. irmão? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E por que isso aqui está escrito? Para que nós colocamos em prática na nossa vida. E agora vem a resposta de Deus para Moisés, né? Vem a resposta. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira no rosto, não teria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Moisés orou ao Senhor. As nossas orações, elas são atendidas por atos ou por processo. Esse foi um processo, no caso? Foi um processo. Quem define é Deus. Nós clamamos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor, mas Deus atende de acordo com a sua vontade. Aí a cura pode ser imediata ou por um processo. Neste caso aqui foi por um processo. Mas e nesse processo, Moisés não deixou a sua irmã. Ele não abandonou a sua irmã. Nem a família ficou ali esperando. A família ficou unida. Eles ficaram fora do arraial, né? Esperando ali. Esperando. Enquanto Miriam estava clamando por misericórdia, leprosa, durante 1 semana, durante 7 dias. Sozinha, separada. Separada. Né? Porque o pecado nos separa de Deus. Nos separa de Deus. Então, né? Esse tempo aí é um tempo de transformação da vida dela, podemos dizer assim. Um tempo de transformação, um tempo de lapidação. Deus está trabalhando ali. Deus trabalhando. E família a gente espera. Família a gente espera. Vamos ver aqui na sequência aqui. Verso 15, né? Verso 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Que coisa maravilhosa. O povo não partiu. Moisés falou: ninguém sai daqui. Deus está trabalhando no coração da família e de todo o povo. Família não se separa. Deus está trazendo aqui lições para todos eles, né? Para todos eles. Família a gente não abandona. Família a gente espera. Família a gente espera. Talvez aquele familiar que não quer nada com Deus, aquele familiar que está distante de Deus, vamos ter paciência, vamos esperar no Senhor. Vamos esperar. Vamos interceder a Deus por ele. Fazer como Moisés fez. Fazer como Moisés fez. Intercedeu pela irmã, pelo irmão. E houve resposta, né? E houve resposta. Oh, glória a Deus. Foi por processo? Foi, né? Mas é vale maravilhoso. Vale a pena essa maravilhoso essa espera. Vale a pena, né? Família a gente espera. Família a gente não abandona, né? Família a gente está sempre próximo. E depois de tudo isso, o que acontece? Depois de tudo isso, veja o versículo 16. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém. Depois que tudo se resolveu, depois que Miriam foi curada, depois que todos os problemas foram resolvidos, depois que Arão pediu perdão, depois que Arão reconheceu que era pecador, Moisés intercedeu a Deus, Miriam foi curada. E depois de todo esse processo... Agora ela está de volta no seio da família. Ela está de volta no seio da família. Junto com os seus irmãos, junto com o povo.
família tem que caminhar Deus junto. restaura famílias. Deus restaura a família. Então, se está acontecendo algo aí no seu casamento, se está acontecendo algo, alguma tragédia na família, algum dilema, nós enfrentamos muitos dilemas dentro da nossa família, na nossa casa. Talvez, né, o marido não está muito bem com a esposa, tão de cara virada, tão de mal, né? Tão bicudo, como é que fala? Tão Não precisa isso. Não Paciência. precisa. Espera no Senhor. Tenha confiança no Senhor. O Senhor está trabalhando. Não se põe o sol sobre a sua ira, né? Verdade. Não se põe o sol sobre a ira. O que quer dizer isso? Não vá deitar irado. Qualquer probleminha, vou me separar da minha esposa, não aguento mais. E a esposa a mesma coisa, eu não aguento mais esse homem, não quero saber mais desse homem. Para com isso. Isso não é de Deus. O diabo, ele quer destruir as famílias. É o objetivo dele. É o objetivo dele é destruir as famílias. Olha o que o sistema está fazendo contra as famílias. Os filmes, as novelas, os seriados. Né? Tudo com o objetivo de destruir a família. A família, como nos ensina a palavra de Deus, esses preceitos, né? Porque o casamento é constituído por um homem e uma mulher. O casamento é monogâmico. Sim, sim, né? Sem dúvida. Por um homem e uma mulher. O que nós entendemos como família é um homem e uma mulher. O homem pode fazer o que quer no seu organismo. Ele vai continuar sendo um homem. Verdade. A mulher pode fazer o que quiser com o seu organismo. Ela vai continuar sendo uma mulher. A pessoa vai simplesmente mutilar o seu corpo, mas mudar de sexo não vai. Pode ser duro o que eu estou falando, mas é real. Verdade. É real, é bíblico, né? E até a ciência prova isso que você está falando. A ciência prova, né? E a Bíblia e a ciência caminham junto. Nós, como cristãos, nós não podemos desprezar a ciência. Verdade. Né? Então, para finalizar, Natanael, vamos pedir para os nossos amigos, vamos orar por esses irmãos que estão com problemas em suas famílias e dizer para você, não abra mão da sua família. Cuide da sua família. Ame, acima de tudo, ame a sua família. Porque Deus ama você. Então, com o amor de Deus, ame também a sua família. Esse é o recado, né? Amém. Isso mesmo. Ame sua família. Não deixe sua família. Não menospreze sua família. Não espezinhe sua família. Cuide da sua família. A sua família é o bem maior que você tem. O seu apoio vai estar na sua família. Não adianta você buscar apoio lá fora. O apoio você só vai encontrar dentro do seu lar. Cuide da sua família. Amém. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, aí no seu trabalho, na sua casa, e que você cuide bem da sua família, e que a sua família seja amparada pelo poderoso e eterno Deus. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Palavras de Fé. Obrigado, Natanael, pela sua participação. Obrigado você pelo convite. Deus abençoe a sua vida, tá bom? É uma honra. Obrigado você. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém? Amém.